Pronto, pessoal, para a gente finalizar essa aula de hoje, eu vou resolver aí alguns exemplos com vocês, certo? Então aí, ó, no primeiro diz assim: um viajante de automóvel faz um determinado percurso em 2 horas, certo? Desenvolvendo uma velocidade escalar média de 75 quilômetros por hora. Se fizesse o mesmo percurso a uma velocidade escalar média de 100 quilômetros, quanto tempo ganharia? Vamos por partes aqui. Ó. Eu sei que inicialmente o tempo é de 2 horas, certo? E a velocidade foi de quanto? 75. Sem a vírgula aqui, certo? 75 quilômetros por hora. Eu sei quanto foi o percurso? Não. Então eu vou calcular o percurso, deslocamento. Vm igual a ΔS sobre ΔT, certo? A velocidade foi de quanto? 75 igual. Deslocamento eu não sei quanto foi. E o tempo gasto. Antes disso, observa, ó, hora e hora. Aí eu posso fazer direto, certo? Sem precisar aquela mudança que eu mostrei no vídeo anterior. Aí aqui, ó, tem um oculto meio pelos extremos. ΔS vezes 1, ΔS igual 75 vezes 2, 150 o quê? Quilômetros, certo? Agora eu tenho o percurso, deslocamento. Aí diz aqui, se fizesse o mesmo percurso a uma velocidade de 100 quilômetros, quanto tempo ganharia? Né? Ele fez a 75, aí está perguntando se for a 100, quanto é? Pronto. Quanto tempo, né? Aqui, ó, quanto tempo? Então aqui eu já quero o ΔT, ó, certo? Ele fez um pedacinho aqui a 75. E se ele fizesse a 100, seria quanto? Aqui, ó, Vm, ΔS por ΔT. Quanto é a velocidade proposta? 100 igual. Quanto é o deslocamento? 150. E o tempo a gente vai calcular. Aqui eu tenho um oculto. 100 vezes ΔT, 100 ΔT. 150 vezes 1, 150. Certo? ΔT vai ser 150 para 100. Posso cortar um zero aqui, ó, fica mais fácil. Aí eu vou dividir 15 para 10. Ó. 15 para 10. 15 tem quantas vezes 10? Uma. 1 vezes 10 10 para 15, 5. 5 dá para 10? Não. 0, 50 para 5. 50 para 10, 5. ΔT 1,5 horas. Ou seja, quanto tempo ele ia ganhar, quanto tempo ele ia gastar a menos de viagem. Então aqui eu faria o que? A 75 ele gastou 2 horas. Se fosse a 100 ele ia gastar 1,5. Então ele ia ganhar meia hora. Ele ia chegar meia hora antes se ele tivesse viajado a 100 quilômetros por hora de velocidade. Ok, pessoal? Essa aí é uma questãozinha que envolve dois cálculozinhos, certo? Segundo, questãozinha da VUNESP. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê o anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos, certo? Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de, olha aqui como eu fiz lá, especificando no outro vídeo,
certo? E que é a velocidade em quilômetros por hora, certo? Então, a Vm vai ser ΔS sobre ΔT. Vamos lá. Ele está no quilômetro 200, mas o restaurante é no quilômetro 245. Então, quanto é essa distância do quilômetro 200 para o quilômetro 245? Aqui eu posso fazer 245 menos 200, que é a posição final menos a inicial, certo? Você quer quilômetro por hora, o tempo está em. Aliás, o deslocamento já está em quilômetro, então a gente não precisa mexer. Agora, o tempo está em hora? Não, o tempo está em minutos, né? Só que eu preciso transformar esse minuto para hora. Eu vou fazer o seguinte: uma hora tem quantos minutos? 60. Isso aqui é o que a gente sabe, certo? Não é o que a questão deu. 30 minutos, minuto abaixo de minuto. É o que? Delta T horas. Isso aqui. 60 vezes delta T, 60 delta T, né? Deixa eu só organizar aqui a folha rapidinho. Aqui, ó, 60 delta T, 30 vezes 1, 30. Aí aqui, ó, delta T vai ser 30 para 60. Aí foi o do exemplo anterior, igualzinho, ó, 30 para 60. Dá? Não, 0, 300 para 60, 5. Delta T vai ser 0,5 horas. Aí vai ser aqui, ó, 0,5. Tempo em hora, hora, hora. Tá certo? Ó, aqui seria minuto, hora. Se eu coloco direto, fica contraditório, fica errado. Aqui eu vou resolver. 245 menos 245 dividido para 0,5. Aí você, meu Deus do céu, mas esse professor gosta de número com vírgula. Vamos lá. 45 dividido para 0,5. O que é que eu faço? Tenho um número só aqui, né? O 5. Eu coloco um zero aqui e tiro a vírgula. Fica 450 para 5. 45 dá 9,90. 90 quilômetros por hora. Ok, pessoal? 90 quilômetros por hora. Certo? Tranquilo, né? Pronto, vamos passar para o terceiro exemplo aqui. Certo? Deixa eu pegar aqui a folhinha. Uma questãozinha do Enem, né? Para a gente não perder também o conhecimento do estilo dessa prova, né? Então vamos ver aqui bem direitinho. Enem 2012. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Ó, no primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Aí você já anota aqui, ó, primeiro trecho.
A velocidade é de 80 quilômetros por hora e a distância é de 80 quilômetros, certo? Deixa ela aqui. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 quilômetros, né? E a velocidade máxima permitida é de 120 quilômetros por hora. Então aqui, ó, você tem o quê? A velocidade é 120 quilômetros por hora e a distância é de 60 quilômetros, certo? Quando você olhar a velocidade e a distância, o tempo, você olha a unidade que está junto. 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros. Porque se um deles aqui vem com metro ou centímetro, aí você vai ter que mudar. Se você fizer direto, tá errado. Você tem que ter esse cuidado. Ó, 160 quilômetros, 120 quilômetros por hora, certo? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual o tempo necessário em horas para que a realização da entrega? Para a realização da entrega. Vamos lá. No primeiro trecho você tem o que aqui? Horas. Já está em horas, não precisa você mexer. No segundo já está em horas, não precisa você mexer. A velocidade está em quilômetro. A distância também está em quilômetro, ou seja, está igual. Ó, quilômetro, quilômetro. Se um aqui está em metro, você tem que mudar, certo? Aqui a mesma coisa, está em quilômetro, quilômetro, certo? Então aqui é só aplicar a fórmula Vm delta S por delta T. Quanto for a velocidade no primeiro trecho? 80. Quanto for a distância? 80 por delta T, que é o que ele quer, o tempo em horas, certo? Aqui eu tenho um oculto, 80 vezes delta T. Só voltando aqui, pessoal, ó. Velocidade de 80 igual distância de 80 delta T, o tempo em horas, certo? Um oculto, 80 vezes delta T, 80 delta T. 80 vezes 1, 80. Aqui eu vou dividir, ó. 80 para 80, que é quanto? Uma hora. Certo? Aqui, ó, hora. Então eu já posso eliminar aqui de cara o que eu posso eliminar? O 0,7. Eu já posso eliminar porque aqui já deu uma hora. Já deu mais, só nesse trecho. Certo? Aí agora vamos para o segundo trecho. Vm delta S por delta T. Quanto é a velocidade? 120 e o 60 por delta T. Aqui tem um oculto. 120 vezes delta T, 120 delta T. 60 vezes 1, 60. Delta T é igual a 60 dividido para 120. Uma coisa importante, o número que está com a letrinha aqui é ele que vai para baixo da fração. Não é porque o 120 é maior que ele vai ficar em cima de todo jeito. O valor que tiver aqui junto com a letra, seja ela qual for, ele vai para baixo, certo? Então aqui, ó, delta T vai ser 60 para 120. Dá direto? Não. 0,600 para 125.
5 horas. Aí é a mesma coisa do exemplo anterior. Tempo, 1 hora no primeiro trecho, mais meia hora no segundo, vai dar 1 hora e meia de viagem, certo? Letra C, aqui a resposta, certo, pessoal? Então, a atividade está muito parecida com esse vídeo. Assistam, certo? Tentem fazer. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, que quando eu ver eu respondo, certo? Quando eu ver, tiver um tempinho, eu respondo. Posso até demorar, mas respondo, certo? E por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser, certo? Façam a atividade direitinho, ok? E qualquer coisa, estou por aqui para perguntar, certo? Um abraço e até a próxima.